aconteceu de você. Nós vemos aqui, irmão, no capítulo 17, versículo 11 e 12, que diz assim: e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficavam as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Aqui, né, irmãos, nós vemos que o povo de Israel pelejou ali, e Josué estava na frente daquela batalha, e o Senhor era com o povo de Israel naquele lugar. E ali, irmãos, nós vemos que... Aleluia. E ali, irmão, nós vemos que Moisés estava com a sua mão erguida ali. E quando Moisés abaixava a mão, quem prevalecia era Amaleque. Era o povo de Amaleque que prevalecia. Mas quando ele levantava a sua mão, quem prevalecia era o povo de Israel. E quem foi ajudar? Quem foi ajudar foi Arão e Ur. Arão e Ur chegaram, estava pesado ali, pegaram e levaram, né, e ajudaram a Moisés ali naquele lugar, né, como diz a palavra do Senhor, né, lá em Gálatas 6:2, né, levai as cargas um dos outros. E ali eles estavam ajudando. Às vezes o nosso irmão está com uma carga muito pesada, está dizendo, olha, não aguento, está quase baixando a mão dele, mas nós podemos o ajudar a erguer a mão dele de novo. Como nós podemos ajudar nossos irmãos? Através das nossas orações. Aleluia. As nossas orações têm grande poder para o Senhor. O Senhor pode fazer grandes coisas através das nossas orações. Com a nossa fé nós podemos mover montanhas. Aleluia. E através das nossas orações o Senhor pode fazer grandes coisas e nos usar tremendamente ali. Nós podemos ajudar os nossos irmãos através das nossas orações. E eu vejo aqui Saul. Saul era um homem, né, que estava aqui e... Aleluias. E Samuel falou com ele que Deus já tinha rejeitado ele como rei de Israel. Mas mesmo assim, ele falou assim, não, tá bom, pequei contra o Senhor, mas vamos comigo adorar o Senhor. Ele nem tava, eu acho que Saul ele nem pensava, ele falava as coisas assim, sem pensar. Ele pega, né, Samuel chega, olha, o Senhor rejeitou o teu reino, o Senhor já te rejeitou, ele não quer mais você como rei sobre Israel. Ele, não, tá bom, pequei contra o Senhor, mas vamos comigo lá adorar o Senhor. E o Senhor rejeitou o teu reino. Samuel falava, tá bom, mas eu pequei contra o Senhor, vamos comigo adorar o Senhor. Ele não estava dando ouvido, né? O que Samuel estava falando com ele. Ele estava rejeitando a voz do Senhor. Como Eli era um profeta. E Eli já no tempo de Samuel, quando Samuel era moço, a palavra do Senhor era de muita valia naquele dia. E eu vejo ali Eli, Samuel, Deus chamou Samuel e falou, olha, eu vou acabar com a casa de Eli. E Samuel, ele pega e conta isso para Eli. E Eli falou, tá bom. Vem um profeta e profetiza para Eli e fala com Eli e fala dos pecados dos filhos de Eli e fala assim, como confirmação os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E Eli vendo aquilo, eu fiquei impressionada quando Eli vendo que o povo contava para ele sabia que os filhos dele estavam em erro e pecado, mas ele não procurava falar com os filhos deles, ele não procurava alertar os filhos dele, ele não vinha e falou, nossa, tá mesmo pecado, meus filhos estão errados, eu vou lá falar com os meus filhos, eu vou lá orientar os meus filhos, ensinar o caminho certo para os meus filhos. Mas ele não fazia isso, ele tá bom, ele aceitava o juízo do Senhor para com ele, mas não procurava mudar nada com isso. E assim nós não podemos ser, irmãos. Nós vemos as coisas erradas, nós não podemos ver aquele que sabe fazer o bem e não faz, e se comete pecado. Nós vemos as coisas erradas, nós podemos pegar e passar a mão e fechar nossos olhos e encobrir. Não, tá errado, mas foi só isso aqui que tá bom. Não, nós temos que viver de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos que ver o que está errado e falar, não, está errado, vamos consertar. Eu fiz errado. Ai, Senhor, me perdoa, me conserta, me transforma, Senhor. Me muda, me faz fazer como a tua vontade, Deus. E nós vemos ali, né, o exemplo de Eli. Aleluias. E Samuel falou com Saul. E
Deus falou para ele que, e aqui vira esse versículo tem até em música, obedecer é melhor que sacrificar. E tem umas 2, 3 semanas que a minha mãe estava falando isso para mim. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui, irmãos, nós vemos que Saul, ele desobedeceu a Deus. E eu tenho outros exemplos de obediência e desobediência. Um exemplo de obediência é Noé. Noé, ele obedeceu a Deus. Deus estava cansado do povo cometer tanto pecado, tanta iniquidade sobre a terra e falou: Noé, eu vou destruir todo o povo, mas você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, eu vou salvar. Noé ouve e obedece a Deus. Deus manda Noé construir uma arca. E Noé constrói a arca. Eu fico pensando naqueles tempos, né? O povo devia passar e ver Noé construindo a arca e devia falar: olha, aquele cara é maluco, olha o que ele está fazendo. Ele é doido, para que ele está fazendo isso? Imagino, né, irmãos? E todo mundo escarnecendo, zombando dele, porque ele estava fazendo a vontade do Senhor e construindo aquela arca. E assim é nos dias de hoje para conosco também. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor e muita gente olha pra gente e aponta pra gente e fala assim: olha, você tá maluco, isso aí é obsessão. Olha como você está fazendo, não, isso é obsessão pelo Senhor. Olha, Deus não se agrada do que você está fazendo, não. Deus não se agrada disso, não. Mas na verdade nós estamos obedecendo ao Senhor e o Senhor se agrada. E se nós sabemos que o Senhor se agrada de nós, tudo está bem, porque apontaram para Noé e disseram isso. Pois eu creio que podem ter apontado para Noé e devem ter dito isso para ele, mas ele não se importou, ele continuou fazendo a vontade do Senhor. E no final que todo aquele povo morreu e só sobrou Noé e sua família, só sobrou Noé e sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos também. E assim será conosco. Nós devemos continuar fazendo a vontade do Senhor, obedecendo ao Senhor, não dando ouvidos às palavras contrárias que vêm contra nós. Porque nós obedecemos ao Senhor, no final nós teremos a nossa coroa, no final nós nos encontraremos com Ele, no final nós seremos amados por Ele, no final nós adoraremos Ele e nos encontraremos Ele juntos lá no céu. No final tem aquele grande dia, né, irmãos? E que cada um aqui, eu espero que cada um aqui venha estar comigo lá no céu, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! O exemplo de desobediência. Tremendo é o Senhor. Adão e Eva. Aleluia. É bem comum esse exemplo, né? Deus, ele forma o mundo, faz a separação e cria o homem. Deus cria o homem e como o homem se achava muito só, fez a mulher da costela de Adão. E ali, irmãos, nós vemos que a serpente, ela enganou Eva. A serpente falou com a Eva e ela falou assim: ai, serpente, por que você não pode comer você pode comer de todas as árvores? Ela: não, a árvore da ciência do bem e do mal eu não posso comer. Mas por quê? Ah, porque se eu comer eu vou morrer. Aí a serpente: o Senhor sabe que se você comer, você vai ter o conhecimento que nem Deus do bem e do mal. Aí ele vai, a serpente vai. Aí a Eva pega, come, a mulher come a maçã, dá para o seu esposo e vemos ali, né, que Deus falou com Adão, falou: olha, de todas as árvores você poderá comer, menos a árvore da ciência, a árvore do bem e do mal. E nós vemos ali um exemplo de desobediência. Naquele momento, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E nós vemos ali, né, que quando eles desobedeceram, nenhum assumiu a sua culpa, né? Adão falou assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí a Eva falou assim: ó, Senhor, a serpente me enganou. E Deus lançou a maldição sobre a serpente, falou com Eva, falou com Adão. E nós vemos, né, o que aconteceu com a desobediência deles, né? Eles foram expulsos do Éden, ele teve que trabalhar, teve que sofrer para